Bem, vamos continuar lá de onde vocês pararam na última aula com o professor Vanderlei. Tá todo mundo enxergando aí a apresentação? Sim, Sim, professor. professor. Sim, professor. Sim, Então, só relembrando, o professor Vanderlei finalizou aqui com vocês semana passada, né? Aqui no Granito Maria Suprema, correto? Então, a partir de hoje a gente vai continuar aqui, dar continuidade aqui a partir de falar dos granitóides peraluminosos, Orem, Jonasa, Japim. Então, vamos fazer no mesmo esquema que o professor estava fazendo anteriormente. Quem é o primeiro a fazer uma leitura aí para a gente discutir em cima do texto? Posso fazer. Pode começar então, Anderson. Granitóides peraluminosos, Orem, Jonasa e Japim. Uma série de granitóides, Ney Peixoto, Orem, Jonasa, Japim e Cantão, de forma subarredondada. Subarredondada a irregular. Ocorre no domínio Gurupi, ou como janelas erosivas em meio à cobertura sedimentar fanerozoica, igual da figura 1. Pode continuar. Alguns desses corpos foram originalmente reconhecidos por Vilas em 1982 e posicionados no Neoproterozoico, devido a uma datação isocrônica rubi de estrôncio em rocha total, que aquele autor obteve para o granito Ney Peixoto, apontando idade de 580 milhões de anos a mais ou menos 58 milhões de anos. Segundo Rassuin, é assim, né? Isso, Rassuyet. Tchau, 1880. Aqui já é um parágrafo, tá? Então, o Vila chegou nessa idade aqui, tá? 580 mais ou menos 58 milhões de anos. Aí, ponto. Rassui et al., em 84, né, reuniram esses corpos na suíte granitóide brasiliana. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Tá, continua aí, Anderson. Designação que foi modificada para a suíte intrusiva brasiliana por Costa em 2000, que interpretou os granitóides como colisionais, relacionados ao ciclo orogênico brasiliano. Contudo, Palheta, em 2001, usando datações em zircão e samário neodímio, acho que é assim, em rocha total, demonstrou que apenas o granito Ney Peixoto é neoproterozoico, os demais são paleoproterozoicos. Beleza. Então, olha só. O que eu vou... Primeira coisa que eu vou ressaltar nesse primeiro parágrafo aqui para vocês, tá? Esses granitóides, né, só para vocês terem uma ideia aqui, né, da dificuldade que é, às vezes, a interpretação estratigráfica das unidades, né? Então, essa série de granitóides aqui, como o Anderson acabou de ler, né, eles têm uma série de empecilhos, digamos assim, na caracterização deles. Vocês viram que a classificação deles e a datação aqui, ela vai variar de acordo com alguns autores que conseguiram encontrar mais informações do que outros, né, ou que utilizaram métodos que talvez fossem mais adequados para aquele processo. Tá? Então, o que a gente vai ressaltar daqui? Primeiro, todos esses granitos aqui, eles têm uma forma subarredondada a irregular, né? Acontece lá no domínio Gurupi, seja como janelas erosivas em meio à cobertura sedimentar, ou seja, a gente não tem toda a limitação, a gente não consegue delimitar todinha a borda do corpo, né? Eles aparecem como janelas erosivas. O que seria uma janela erosiva? Quem consegue me responder isso aí? O professor Vanderlei já falou disso nas outras aulas. Hein, pessoal? O que é uma janela erosiva? Bora, eu vou apontar um aqui para responder, já que ninguém se ofereceu. Bora perguntar aqui. Luciana, o que é uma janela erosiva? O que tu acha que é uma janela erosiva?
Luciana. Tá, Luciana não sabe explicar. Mais alguém aí? Bora? Se ofereçam, senão eu vou apontar, que eu vou apontar só os que não estavam interagindo muito nas últimas aulas. Pode chutar, pessoal, não precisa ter medo de errar, não, viu? Aqui é justamente para a gente tirar essas dúvidas de vocês, vocês aprenderem. Fala, Rafael. Eu Fala. acho que é tipo uma área onde tem mais, tá mais propício a ocorrer erosões. Não a ocorrer, mas é por aí. Tá? Quando a gente fala de uma janela erosiva, deixa eu voltar aqui, né? Ele fala aqui, ó, os granitos Ney Peixoto, Jonasa, Ourém, Japim e Cantão. Cadê a figura? Bora voltar lá na figura 1. Tá? Vocês já viram várias vezes essa figura 1 aqui. Tá aqui, a figura 1 é o mapa. Tá? Então, os granitos que a gente está falando, tá? São esses aqui, ó. Granitóide Ourém, Jonasa, esse aqui. Esse aqui é o Japim, tá? Japim. Eu acho que o... Cadê o Ney Peixoto? Se ele tá... O Cantão é esse com xizinho aqui, o menorzinho. Cadê o Cantão? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Cantão, ó, onde tá o mouse aqui. Então, Cantão, Jonasa, Ourém, Japim e o Ney Peixoto. Deixa eu ver só qual é a... Tá aqui, esse com as bolinhas. Então, o Ney Peixoto é esse aqui, tá? Isso que vocês estão vendo com essa coloração cinza clara aqui, tá? Na nossa figura no mapa, tá? São as coberturas sedimentares, ou seja, rochas sedimentares mais recentes, a parte sedimentar da bacia aí, tá? E aqui vocês têm o cinturão Gurupi aqui nessa região, com todas essas unidades metamórficas, todas estruturadas. O professor Vanderlei já falou para vocês nas últimas aulas lá, que a gente tem vários tipos de idade diferentes aqui correlacionados, correto? Então, quando eu falo em janela sedimentar, tá? Lembrem daquele termo que o professor falou também anteriormente, ele já usou um termo chamado janela estrutural para vocês, que é quando eu tenho uma movimentação estrutural e aquela movimentação acaba abrindo espaços, né, ao longo do tempo geológico, e eu consigo visualizar uma unidade mais antiga por baixo de unidades mais novas. A janela erosiva é a mesma coisa, tá? A janela erosiva é a mesma coisa. Então, quase o que o Rafael falou, não é que seja uma área que está mais sujeita agora à erosão, tá? Porque senão a gente não estaria vendo, a área ainda estaria sendo erodida. Quando eu tenho uma janela erosiva, quer dizer que é um lugar que sofreu uma maior erosão, tá? Independente do motivo, ali foi um local que sofreu uma erosão maior. E por isso, nessas regiões, a gente consegue ver essas rochas mais antigas aflorando. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui o granito Jonasa, o Ourém, o Ney Peixoto, então esses são esses três aqui, tá? Que estão aqui na parte superior esquerda do mapa, tá? Então vocês podem ver que eu tenho um monte de cobertura sedimentar em volta, tá? E por algum motivo essa cobertura sedimentar ela foi erodida aqui nessa região e a gente conseguiu expor esses corpos aqui, tá? Porém a gente não está vendo todo o corpo, a gente tem aqui só o que a gente consegue ver porque em volta é sedimento. Tá? A gente sabe que esses sedimentos são muito mais recentes que esses corpos. Então, eu não tenho como saber qual é a rocha encaixante desses granitos, desses corpos granitóides aqui. Entenderam? Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Tá? Então, quando a gente fala de janela erosiva, é isso. Tá? Então, continuando aqui a explicação do parágrafo. Como vocês podem ver, né, como o Anderson leu aqui agora no texto, então primeiro foi feita uma datação, né, pelo Vilas, né, eles foram posicionados todos, né, foi todos esses corpos aqui foram posicionados como sendo de idade neoproterozoica, né, fizeram uma datação aqui isocrônica em rubídio estrôncio em rocha total,
tá? Então, isso aqui foi um dado que o autor obteve aqui, ó, para o granito Ney Peixoto, tá? Então, esse autor aqui, o Vilas, ele foi lá, estudou o Ney Peixoto, ele considerou que todos os outros corpos, por estarem muito próximos ali, geograficamente falando, seriam de um mesmo corpo, né, ou de um mesmo evento magmático, uma mesma intrusão, e ele considerou como sendo uma unidade, uma idade isocrônica, então ele considerou a mesma idade para todos aqui, tá? Então, porém, Hassui, 2 anos depois, né, Hassui et al., em 84, eles modificaram essa designação aqui, tá? E reuniram eles na suíte granitóide brasiliana, tá? Isso aqui é um outro evento que a gente vai falar mais na frente. Tá, então essa designação foi modificada novamente, né, para a suíte intrusiva brasiliana por Costa, 2000, que interpretou eles como sendo granitóides colisionais relacionados ao ciclo orogênico brasiliano. Tá? Então, isso, de novo, esse outro autor aqui, Costa, 2000, né, já reinterpretou essas informações anteriores e relacionou esses granitos aqui com um ciclo orogênico, tá, desse evento aqui, que é um grande evento que a gente tem bem documentado aqui no Brasil, né, o evento brasiliano. Porém, em 2001, né, foi feito um outro tipo de estudo, utilizaram outro método, então foi utilizado o método de datação samarino-nímel em zircão, as datações de zircão lá em rocha total, e demonstrou que apenas o granito Ney Peixoto, desculpem, que apenas o granito Ney Peixoto é neoproterozoico, né, ou seja, os demais granitos paleoproterozoicos. Tá? Então, aqui já vai mostrar para a gente que a gente tem eventos diferentes, tempos diferentes. Tá? Então, se o Ney Peixoto é neoproterozoico, ele é mais novo ou ele é mais antigo que os outros granitos que tem aí? Mais novo. Ele é mais novo. Isso, ele é mais novo. Então, ele é um granito que ele veio depois, ele intrudiu posteriormente aos eventos que intrudiram os outros granitos. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos a essas modificações aqui. Não que o trabalho de Vilas, em 82, seja descartado, tá? Isso aqui foi o que, naquela época, foi possível ele identificar de acordo com os dados que ele conseguiu obter, tá? Então, quando vocês veem esse tipo de informação num artigo científico desse tipo aqui, vocês têm que ter noção dessa evolução aqui do conceito, tá? Então, toda vez que vocês vão lendo isso aqui, o professor Vanderlei Valentes, notem que a gente sempre começa com as informações mais antigas a respeito da unidade, né? Então, a gente começa aqui, ó, o mais antigo é o dado de 82 do Vilas, né? E a gente vai, e o autor foi colocando os dados mais recentes. Ele ainda nem chegou aqui nos dados dele, né? Então, não se esqueçam que esse artigo aqui é do Klein, né? Então ele está mostrando a evolução da descrição dessa unidade aqui, com base nos métodos de datação e nas observações que puderam ser feitas. Tá? Quem continua aqui o próximo parágrafo? Eu posso terminar, não tem problema. Então tá, vai lá, Anderson. Os granitóides Orem, Jonás e Japim são portadores de biotita e muscovita. A composição é variada, sendo o corpo Orem formado por granitos, Jonasa por monzogranitos e granodioritos, e Japim por leucocienogranitos, a granodioritos, portadores de enclaves microgranulares bandados com 2 micas, e às vezes com granada. Costa 2000. Apresentam-se folheados segundo NNW-SSE. Então, eu pensei que eu tinha que fazer, desculpa. Com mergulhos para WSW, indicando a influência de transcorrência oblíqua, Palheta 2001. Os corpos Orem e Jonasa estão recobertos por sedimentação fanerozoica e relações de contato só puderam ser estabelecidas para o granitóide Japim, Costa 2000. Aponta que o contato entre este granitóide e as rochas metasedimentares do grupo Gurupi
se dá tanto através de zona de cisalhamento contracional, como de forma intrusiva. Figura 3. Com diques simplutônicos cortando as rochas metasedimentares encaixantes. Conseguiram entender isso aí ou ficou complexo? Bora, pessoal, interajam. Bom, eu entendi do que os granitóides são formados, né? A composição deles, na verdade, e até a estrutura. E é também a questão dos mergulhos. Eu só não entendi o NNWSSE. Eu sei que são orientações, mas eu não consegui compreender. Tá, a gente Não já vai, entendi isso daí também, não. a gente vai vou chegar nessa parte aí. Então, olha só, como vocês podem ver, né? Então a gente tem uma composição bem variada, tá? Para petrografia desses corpos, tá? Então vocês podem ver que eles vão primeiro ele cita o seguinte: tanto os granitóides Ourém quanto Jonasa e Japim, eles são granitos que a gente vai chamar de granitos de duas micas, tá? Então são granitos granitóides que eles vão apresentar biotita e muscovita, tá? Só isso aqui já vai dar uma noção para vocês de duas coisas. Primeiro, disposição química, né, composição química, tá? Lembre-se que muscovita e biotita, apesar de serem micas, elas têm composições mineralógicas diferentes, né? Então isso aí vai variar, vai demonstrar a variação, a riqueza química do fluido que formou esses corpos, tá? Segundo, a própria variação petrográfica que a gente vai encontrar dentro dos próprios corpos, né? Então, olha só, o granito, o corpo Ourém é formado por granitos, propriamente ditos, o granito dito senso, tá? Já o Zonasa, ele vai ser formado por uma variação que vai de monzogranito a granodiorito. Então, eu posso encontrar essas duas variantes petrográficas aqui quando eu vou olhar o corpo Jonasa. O Japim, por sua vez, né, ele vai ser formado por leucocianogranitos a granodioritos, tá? Então, vocês conseguem entender, quando a gente fala dessas variações, o que vocês entendem disso? Deixa eu ver se vocês estão ligados aí. Alguém comente alguma coisa que eu vou pegar uma imagem aqui para vocês. Hein? O professor dá a ideia também de o que eu li, deixa eu só lembrar aqui o nome da rocha. Aqui. Leucocianos granitos. Eu entendi a questão dos félsicos, né? Isso, no caso, a ausência de máficos, né? Quando a gente tem ausência de máficos, e ela é mais rochas félsicas. Isso, rochas félsicas. Então, um leucocianogranito é um cianogranito com poucos máficos, tá? Ele é muito, muito branco, por assim dizer, muito félsico. Tá? São rochas mais claras, né, professor? Isso, rochas mais claras. Isso aqui, tá? Então, vamos fazer que nem eu faço nas aulas que eu fazia com as aulas de vocês, né? Lá quando a gente dava aula de sensoriamento remoto, eu sempre puxava algumas coisas da internet para mostrar para vocês. Então, ó, isso aqui vocês já viram em petrografia com a Kézia, não viram? Sim. Sim, professor. O que é isso aqui? Quem lembra o nome? O Stracase. É o diagrama de Stracase, isso. Então, aqui a gente tem a distribuição de composição, né? Quartzo, plagioclásio, cafeldespato e, vocês lembram o que é os F aqui embaixo? Não foi de pato? Não. Não. Ó, olha só, quartzo, plagioclásio, que é um feldespato, um tipo de feldespato. Aqui o A, ele vai ser o cafeldespato, né, os feldspatos potássicos,
né? E o F, o que que é o F? Que ele dá essa nomenclatura aqui, FOID. Alguém lembra o que seria isso? O F, pessoal, é quando eu tenho os feldespatóides, tá? Então, quando eu tenho feldespatóide, que é um outro tipo de mineral que vocês viram também lá na mineralogia com a Kézia e com o Mário, tá? Então, quando a gente fala aqui no artigo, tá, que a gente vai ter o corporém formado por granitos. Então, vamos lá. O corporém formado por granitos. O corporém, ele está nessa composição bem aqui do Stracais, nessa região aqui, região do granito. Tá? Então, ele tem um teor de quartzo ali acima de 20, 25%, né? E ele tem, de maneira geral, um teor maior de feldspato. Na verdade, não, não chega a ser maior, pode ser maior, mas é equilibrado o teor entre feldspato do tipo plagioclásio e do tipo potássico, né? Então, nessa área bem aqui. Tá? Então, isso aqui vai mostrar para a gente uma determinada composição química daquele magma que formou. Quando a gente tem o jonasa, que ele vai de monzogranito a granodiorito, então eu já tenho uma modificação dessa composição. Então, enquanto o primeiro corpo, porém, ele está mais restrito a essa região aqui, o jonasa, ele já vem um pouquinho mais para a direita, aqui. Então, ele varia daqui de monzogranito a granodioritos, que é essa outra faixazinha, esse outro quadrante aqui do Stracais. Em seguida, a gente tem o japim, que vai de leucocienogranitos a granodioritos. Olhem o tamanho da variação. O cianogranito é essa faixa bem aqui, ó, nessa região aqui do granito, o quadrante inferior esquerdo aqui dos granitos. Tá? Então, aqui eu tenho o cianogranito. Lá é um leuco porque ele tem muito mais minerais félsicos, né? Então, ele é um cianogranito bem claro, né? E aí, só que esse corpo ele já vai variar daqui até aqui. Então, eu tenho uma outra faixa de variação aqui, composicional, dentro da rocha, tá? Dentro do corpo que a gente está vendo lá. Então, até aqui, tá? O que isso quer dizer para a gente? O que essa variação implica para a gente? O que vocês acham que ela pode estar denotando para a gente? Vou dar uma dica. O professor Vanderlei sempre fala isso também nas aulas para vocês. Lembrem-se do processo que formou esses corpos, tá? Como é que funciona aquela série de Bauer lá, que vocês já viram tanto lá em Geologia Geral, em Mineralogia, em Petrografia? Tá? O que vocês acham que gerou tanta variação dentro desses corpos aqui? Pode responder, pessoal. Pode arriscar. Variação magmática? O quê, Jonas? Variação magmática? Sim, variação magmática, mas de que forma isso se dá? A gente sabe que tem uma variação. Se o resultado petrográfico é diferente, quer dizer que o líquido que gerou aquele corpo ali tem uma composição diferente. Mas o que implica isso aí? Tá, a gente já sabe que tem uma variação na composição do líquido, mas o que normalmente vai dar para esse processo que acontece ali? O que interfere nele? Por que vocês acham que aconteceu isso? A gente sabe que variou, mas por que variou? Digam uma hipótese aí, você não precisa saber, a gente ainda não sabe o porquê, né? A gente ainda não chegou nessa parte do texto, mas eu quero que vocês tentem só raciocinar em cima disso. Uma grande quantidade de elementos químicos? Também. Que mais? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de formação, de cristalização, o que importa bastante aí? A temperatura e a pressão? Temperatura, pressão e tem mais uma coisa também que influencia.
que eu preciso para cristalizar? Qual é a diferença? Olha só, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho um magma qualquer aqui, formado lá na base da crosta ou no manto superior, tanto faz. Esse magma, ele começa a subir, né, para a crosta. O que faz com que ele vire? O que diferencia dele virar um granito, tá? Uma rocha granítica plutônica com cristais bem desenvolvidos, ou dele virar uma rocha vulcânica, como um dique, ou um cio, ou um derrame? O tempo, professor. O tempo. Eu Então, falei 3 exatamente. vezes já. Eu não escutei tu falar tempo, tu falaste química, tu falaste um monte de coisa, temperatura, pressão, mas o tempo eu não escutei aqui, Eu não. falei no final, professor. Deve ter cortado aqui, foi mal. Então, olha só, o tempo, exatamente. Então, aqui vocês podem ver que eu tive tempo suficiente para ele conseguir gerar toda essa diferenciação, tá? Toda essa diferenciação. Um exemplo básico aqui para vocês. Grano de ouritos, voltando aqui para o nosso Stracaizen. O grano de ourito está aqui nessa região, tá? Então, se eu for comparar, ele pode ter pelo menos 50% de plagioclásio para ser um grano de ourito aqui, tá? Em compensação, feldespato potássico, para cair no grano de ourito, ele tem bem pouquinho, vai ter lá em 10, 15% no máximo de feldespatos potássicos, né? Então, lembrando lá da série de Bowen, né? O que vai cristalizando primeiro dos minerais? O que cristaliza primeiro? O plagioclásio ou o feldespato potássico? Hein? O que vem primeiro na cristalização? Vocês lembram? Aí eu sei não, professor. O plagioclásio ele cristaliza primeiro, tá? A temperatura. Oi? Não, eu ia falar que o feldespato já é mais próximo do quartzo. Isso. Não, é próximo do quartzo também, mas se for comparar só o plagioclásio e o potássico, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala em série de Bowen, vocês não precisam lembrar o tempo todo a série toda, até porque, por exemplo, o ouro está na série de Bowen, e a gente não conta ouro para fazer nome de rocha, né, para colocar no Stracaizen. É difícil a gente encontrar, inclusive, ouro nas rochas, não é toda rocha que tem ouro, né? Então, a gente não vai levar sempre em consideração todos aqueles minerais que estão na ordem lá, tá? Mas se vocês forem analisar com calma a série de Bowen, vocês vão ver que a temperaturas mais elevadas, tá? Conforme vai resfriando o magma, o que aparece primeiro são os plagioclásios, né? Então, vocês notam que eu tive bastante tempo para desenvolver essas rochas aqui. Então, eu tive bastante tempo para desenvolver essas rochas aqui, né? Então, eu consegui desenvolver plagioclásio, consegui desenvolver feldespatos potássicos, e o tempo que ela teve para se cristalizar foi tão grande, né, que eu consegui acabar com todos os elementos químicos que formam os plagioclásios, por assim dizer, lá nos granos de ourito, e eu ainda tinha material para cristalizar os feldespatos potássicos, né, os K-feldespatos. Então, por isso eu consigo ter essa variação toda de composição nas rochas, tá? Uma pergunta para vocês. O Anderson leu essa parte aqui, que o granitóide japim, né? Eles são portadores aqui de enclaves microgranulares bandados com 2 micas e às vezes com granada. O que isso quer dizer, pessoal? Quando eu digo que corpo japim possui enclaves. O que são enclaves? Pequenas intrusões? São fragmentos dentro de outras rochas. Fragmentos de outras rochas, exatamente. Tá, então, quando esse corpo aqui, tá, essas rochas, elas intrudiram, elas foram absorvendo pedaços de encraves microgranulares bandados com 2 micas, tá? Aqui ele não fez
uma descrição desses enclaves aqui, tá? Então, a gente sabe que esse granito aqui, o granitóide japim, ele tem enclaves, né, das rochas encaixantes, quando ele se colocou aqui nessa região. Tá, e inclusive foi observado aqui algumas características petrográficas desses enclaves, né? Então, são microgranulares. O que significa ser microgranular? Hein? É que a granulometria delas é micro, né? A granulação. Não vai falar granulometria na frente do Foi Mário que mal. vocês vão pegar uma pisa. Granulometria é de rocha sedimentar, tá, pessoal? Granulação é rocha ígnea, que a gente chama. Tá? Na prática, tá? Aqui entre nós, na prática é a mesma coisa. Só que quando a gente fala granulometria, a gente está falando do tamanho de grãos que remetem a sedimentos, a fragmentos de rochas que foram depositados. Quando a gente fala granulação, a gente está falando em relação ao tamanho dos cristais que formam aquela rocha ígnea ali, tá? Na prática, é o tamanho do menor elemento que compõe a rocha, né? Que é ou seja, o cristal numa rocha ou o grão numa rocha sedimentar. Mas não errem a terminologia, tá? Então, granulação para rocha ígnea. Então, são rochas ígneas microgranulares, bandadas, tá? E que apresentam duas micas. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. Tá? Que apresentam duas micas e às vezes apresentam granada, tá? O que isso aqui parece para vocês? O que isso aqui lembra para vocês? Tem alguma rocha que vocês lembrem que tenha alguma dessas características aqui? Que possui granada, que possui bandas? O que vocês acham que pode ser isso aí? Pode ser um gneiss? Pode ser um gneiss. Eu não sei se é, mas pode ser, tá? Então, se tinha uma unidade metamórfica mais antiga naquele local composta por gneiss, por exemplo, tá? Então, possivelmente, quando esse granito intrudiu, ele pode ter fragmentado e absorvido alguns pedaços dessa rocha encaixante ali, e por isso a gente tem esses enclaves, tá? Isso aqui tem que fazer um estudo, eu não vou dizer para vocês que com certeza é um gneiss, mas poderia ser. Tá. Agora vamos chegar na parte que vocês disseram que não entenderam aqui. Apresentam-se folheados segundo NNWSSE. Tá. Isso aqui, tá, é comum vocês encontrarem isso aqui nos textos geológicos. Por quê? Quer dizer que eu tenho duas direções preferenciais, por assim dizer. Tá. Deixa eu riscar um negócio aqui, que é mais fácil a gente fazer riscando do que eu só explicar para vocês. Então, vocês lembram disso aqui, né? Quando a gente tem o nosso rumo aqui para o norte, né? Rumo, azimuth, isso aqui vocês lembram, não lembram? Sim, professor. Então, quando ele fala, se eu tiver uma estrutura geológica nessa região aqui, por exemplo, aqui, aproximadamente, então aqui eu tenho a estrutura X aqui. Então, essa estrutura, qual é a orientação dela? Tá? Qual é a orientação dessa estrutura aqui? Ficou péssimo o meu desenho, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho o leste, o oeste, e aqui para baixo eu tenho o sul. Tá? Então, essa estrutura X aqui, ela está com uma estruturação NE, né? NE, SW, correto? Sim, professor. Então, Sim. essa aqui é a minha orientação da estrutura. Quando a gente fala que eu tenho orientações NNW, SSE, quer dizer que parte das minhas orientações estão mais ou menos dessa forma aqui, assim. Eu tenho estruturas que estão aqui próximos ao norte ou orientadas para o norte, tá? E eu tenho estruturas que estão nessa posição aqui, no mesmo corpo, tá? Então, quer dizer que eu tenho tanto orientação para o norte, quanto para o NW, quanto eu tenho para o sul e para o sudeste. Então, é por isso que vocês vão ver
nomenclaturas assim, N, NW, S, SE. Mas é só isso, tá, pessoal? Não tem nenhuma pegadinha aqui. É só para dizer que eu tenho duas direções preferenciais, tanto para norte quanto para NW, quanto para sul e para sudeste também. Eu vou ter direções preferenciais aqui nessas foliações que aparecem nesses corpos granitóides, tá? E os mergulhos deles vão para essa orientação principal aqui. Eles estão mergulhando com mergulhos altos, tá? Quando eu falo mergulhos altos, são mergulhos próximos ao vertical, tá? Então, ali acima de 60, 70 graus de mergulho, tá? Na direção WSW, ou seja, eles estão mergulhando, tá? Para cá, para W e para SW. Deu para compreender? Sim, professor. Sim, professor. Tá? Então, essa é assim que vocês vão tentar entender espacialmente, tá? Então, tentem entender quando a gente vê essas informações no texto, a gente tem que tentar fazer enxergar espacialmente, tá? É por isso que eu risquei aqui para vocês verem, tá? Que as estruturas, elas estão orientadas, a maioria delas, para o norte, norte-sul, né? Na vertical, ali no plano, norte-sul, ou noroeste e sudeste, tá? E que elas mergulham em direção a oeste e sudoeste. Então, vocês têm que tentar enxergar espacialmente isso, tá? Se a gente fosse falar no mapa aqui, deixa eu voltar aqui no mapa de vocês, tá? Então, quer dizer que esses corpos granitóides aqui, quando eles apresentam foliação, essas foliações estão dispostas nessa posição aqui, ó, norte-sul, tá? Não sei se dá para eu riscar aqui. Não, não dá para riscar nesse chato. Esse PDF é muito ruim. Elas estão dispostas norte e sul. Né, não dá, vai ficar ruim esse risco aqui. Não dá para ficar. Que pena. Deixa quieto. Tá. Então elas vão estar dispostas, essas orientações dessas foliações aqui, norte e sul, né? Ou noroeste e sudeste. E elas estão mergulhando para cá, tá? No sentido sudoeste ou oeste, tá? Reparem que isso acompanha essas direções aqui também, ó. Então, aqui eu tenho mergulhos que acompanham essa direção, só para vocês terem uma noção aqui. Então, toda vez que vocês verem esse tipo de informação, vocês têm que tentar enxergar isso aí como ficaria no espaço, tá? Isso aqui indica a influência de uma transcorrência oblíqua, tá? Então, de novo, essas estruturas aqui, todas também fazem parte dessa interpretação aqui, tá? O que seria uma transcorrência oblíqua? Vocês lembram? Hein, pessoal? O que seria uma transcorrência oblíqua? Não, não lembro, professor. Transcorrência é quando eu tenho esse tipo de falha aqui, né? Uma falha que vai para um lado e para o outro aqui. Gera como se fosse um sentido de rotação aqui, né? Quando eu falo que ela é oblíqua, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui, bora riscar de novo aqui. Tá? Vocês vão ter vários tipos de falhas aqui. Né? Então, quando eu tenho uma transcorrência, imagine que eu tenho um bloco aqui qualquer de rocha, tá? E ele sofre duas forças, né? Então, uma força que vem nessa direção e uma força que vem nessa direção aqui. Isso aqui, quando eu tenho uma força que empurra o bloco, o topo do bloco para um lado e a base dele para o outro, isso aqui vai gerar para vocês aquele tipo de falha que a gente vai chamar de transcorrente, né? Quando esse bloco aqui, é que eu fiz errado aqui o desenho. Mas
ele vai gerar esse tipo de desenho aqui para vocês, né? O bloco se parte, né? E parte do bloco vai numa direção e parte do bloco vai em outra direção. O que acontece se essas forças não forem tão paralelas assim? Ao invés disso, eu tiver uma força que faça mais ou menos dessa forma, assim, ó. Mas que droga de mouse. Tiver uma força que ela vai fazer para mim no bloco, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? Vejam que a força ela não está paralela, ela está oblíqua aqui, ela tem um ângulo em relação ao meu corpo, ao meu bloco, tá? Então aqui, além de eu gerar uma falha similar a essa daqui, né? Uma falha que desliza lateralmente, eu vou acabar também gerando uma espécie de uma rotação, tá? Então eu vou gerar aqui uma rotação nesse bloco para acompanhar o sentido das minhas forças. Deu para compreender? Deu sim, professor. Tá, então, isso é uma transcorrência oblíqua, tá? Então, olha só, deixa eu continuar essa parte aqui. Tá, como foi dito aí, a gente vai ter que os corpos de Orem-Jonasa são recobertos por sedimentação fanerozoica, né? Então, não pôde estabelecer uma relação de contato, né, com as rochas encaixantes, né? Então, isso aqui a gente só pôde ter para o granitóide Japim, tá? Que é aquele granitóide que está lá no meio do cinturão Gurupi, né? Então, esse granitóide ele vai ter contato com as rochas metasedimentares do grupo Gurupi. Então, de novo, lembrem do mapa, tá? O Japim é esse bem aqui, tá? O granitóide Japim é esse bem aqui. Então, ele está no meio do grupo Gurupi. Então, a gente consegue estabelecer o contato dele com as outras rochas. Tá? E vai se dar através dessa zona de cisalhamento contracional, tá? Então, isso aí vocês já viram também lá no mapa. Deixa eu continuar essa parte aqui para vocês. Palheta, em 2001, determinou as idades em zircão entre 2061 e 2084 milhões de anos, ou seja, um pouco mais de 2 bilhões de anos para esses três corpos, tá? E reconheceu também populações de cristais herdados de zircão. O que seria um cristal herdado de zircão, pessoal? Hein? O que seria um cristal herdado de zircão? Tem a ver com protólito, professor? Não necessariamente o protólito, porque aqui a gente está falando de granito, né? Então, o granito, ele se cristalizou ali, então o protólito dele é um magma, tá? Mas quando a gente fala de cristais herdados, quer dizer que ele pegou uns zircões que estavam ali, provavelmente das rochas encaixantes, tá? Que eram mais antigas. Então, tem uns zircões ali que tem 300 milhões de anos a mais do que a idade desse granito. Então, provavelmente são os zircões que ele herdou da rocha encaixante, da material que caiu dentro desse magma e foi digerido completamente, mas o zircão sobreviveu, né? Então acabaram tendo algumas populações de zircões mais antigos aí, tá? Então foram determinadas as idades do modelo de Samário Neodímio entre 2,9 e 3,23 bilhões de anos, tá? Então, esses dados, aliados à assinatura do granitóide e à presença de enclaves de rochas supracrustais, sugerem que eles tenham derivado, pelo menos em parte, da fusão de protólitos crustais. Então, isso aqui é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, parte dessa rocha é rocha que foi digerida, que já estava ali, entendeu? Então, por isso tem essa variação de idades aqui, porque tem umas rochas que eram mais antigas, que já estavam ali na crosta, mas quando esse magma se colocou lá, ele acabou absorvendo e digerindo
parte dessas rochas, tá? Então, o estudo em rubídio estrôncio para o granitóide de Anasa mostra que a idade isocrônica em rocha total é de 2018, mais ou menos 61 milhões de anos, tá? Enquanto a isócrona mineral definiu uma idade de 525, mais ou menos 20 milhões de anos. Tá? Então tem uma discussão sobre isso aqui. Vocês podem ver que, dependendo do método que foi utilizado para fazer a datação, eles obtiveram uma variação de idade muito grande. Tá? Por que isso? Tá aqui as tabelas, a gente vai voltar posteriormente aqui para discutir. Tá? A discussão vem posteriormente a essas informações aqui. Eu já cansei de ouvir a voz do Anderson. Quem vai ler o granitóide cantão aí? O Anderson já leu muito hoje. Bora, pessoal. Se você Pode não ser eu? se... Pode. Eu quem que eu não vi aqui? O Cauê. O Cauê, vai lá. Lê o cantão aí. O granitóide cantão ocorre circunscrito entre rochas do grupo Gurupi e era considerado representante da suíte brasiliana. É um biotita monzogranito desprovido de mica branca primária. Apresenta pouca deformação e possui enclaves de rochas similares àquelas do grupo Gurupi. Outras relações de contato não foram estabelecidas, mas sua forma de ocorrência e a presença de enclaves das rochas encaixantes são sugestivas de intrusão. Obteve idade em zircão de 2159. Não sei o que é isso, professor. Mais ou menos 13 milhões de... Ah, tá. Idade modelo TDM. TDM. Entre 2,21 e 2,48 giga-anos. Com... Não sei o significado desse símbolo. É o Levemente somatório negativo. neodímino, levemente negativo. Tá. Pode continuar. Esses dados demonstram que o granitóide cantão é petrográfica, composicional, estrutural e cronologicamente distinto daqueles granitóides peraluminosos, aos quais era relacionado. Observa-se que essas características, incluindo idade, são sugestivamente similares às descritas para o granito areal. Tá. Então, olha só, pessoal. Mais uma divergência em relação àquelas outras unidades. Então, isso aqui já foi anteriormente considerado como representante da suíte brasiliana, como a gente falou no item anterior, né? Porém, ele é um biotita monzogranito, tá? Então, isso aqui, de novo, ele não possui uma mica branca, não possui uma muscovita, por exemplo, tá? Primária. O que quer dizer isso aqui? Ele não tem a mica branca proveniente da cristalização da rocha. Pode ser que tenha uma mica branca, mas já proveniente de alterações posteriores, tá? Então, como vocês já viram também lá em petrografia, a gente tem alguns processos que convertem, né, através do intemperismo químico lá, os minerais, principalmente os feldspatos, eles acabam sendo se transformando em micas, né, em argilominerais. Então aparece sericita, que é uma mica branca, por exemplo, mas ela não é primária, secundária, que foi posterior à formação da rocha. Então, na rocha em si, fresca, a gente não encontra mica branca, tá? Então ele só tem biotita de mica, tá? É um monzogranito com biotita monzogranito. Então, só essa composição já torna ele completamente diferente, né, dos outros granitos que possuíam duas micas na sua composição, os granitos de duas micas. Tá? Além disso, ele é pouco deformado, tá? E ele possui enclaves, de novo, ele possui enclaves. Então, ele tem pedaços de rochas encaixantes similares àquelas rochas do grupo Gurupi, tá? Então, tudo isso aqui ele contribuiu para a individualização desse corpo aqui. Então, o granitóide foi separado com base nessas informações. E, além disso, em 2001 foi feita a datação geocronológica dele e ele teve uma idade maior do que aquela idade considerada para os outros corpos ali. Tá?
Então, os outros corpos, lembram lá que era 2086 milhões de anos, né, 2,08 giga-anos, e aqui eu tenho idades em zircão de 2.159 milhões de anos, 2,15 giga-anos. Então tem uma diferença aí de 70 milhões de anos, mais ou menos, entre um e outro. Tá? E além disso, quando foi feita a idade TDM, que a gente explicou para vocês lá na última aula, né? Então o TDM é a idade no manto empobrecido, né? Time Depleted Mantle, né? Então ela tem entre 2,21 e 2,48 bilhões de anos. Então é uma idade diferente daquela idade dos outros corpos que a gente viu ali, né? Então, por causa disso, ele foi individualizado daqueles outros granitóides lá, que são os granitóides peraluminosos, tá? Aos quais ele era relacionado, tá? Então, além disso, isso aqui sugere que ele tenha alguma relação com esse granito areal aqui, tá? Não é comprovado, mas pelas características do granitóide cantão, ele vai ter mais semelhanças com o granito areal do que com aquelas unidades dos granitos peraluminosos. Quem vai ler aqui o Nefelina cianito gneiss Boca Nova? Igor, tá aí, Igor? Tô sim, professor. Dá para ler aí essa unidade aqui? Dá sim. Granito Ney Peixoto ou a Nefelina? Não, Nefelina cianito gneiss Boca Nova. Tá. Foi reconhecido inicialmente por Jorge João, 1980, como... Eu não sei ler essa parte, essa Lichfeldito. Boca Nova, e sua designação atual é dividida na Acosta 2000. Constitui-se um corpo de forma irregular, é coberto por sedimentação fanerozoica, que impede a visualização das relações de contato com as rochas encaixantes. É uma intrusão alcalina. Deixa eu dar um zoom aqui. Cianítica. Cianítica metamorfizada e deformada, apresentando estrutura gnáisica e magmatização restrita. Migmatização. Tô dando um zoom aqui para ver se enxergo melhor. Petrograficamente é constituído por... Deixa eu continuar aqui. Aqui. Albita, feldespato alcalino, nifelita e biotita, além de acesso a rios. Acessórios. Diminui o zoom aqui, peraí. Boa. Continua, professor? Continua. Jorge João respondeu a idade de K-R biotita de 580 milhões de... 10, Menos 10 milhões de anos. enquanto Vilas, 1982, obteve idade síncrona a rubídio estrôncio em rocha total de 723 menos 30 milhões de anos, que interrompeu como idade de rejuvenescimento de intrusão anorogênica. Diante disto, esta unidade tem sido posicionada tanto no Neoproterozoico como no Mesoproterozoico. Abreu, etc., e 1980, Costa 2000. Tá. Olha só. O que dá para a gente entender aqui nessa unidade? Tá. Primeiro de tudo, essa unidade aqui, de que tipo de rocha é? Só pelo nome. Metamórfica. Tá. Então, isso aqui é uma rocha metamórfica, é um gneiss, tá? Gneiss. Nefelina cianito
Isso aqui refere-se, primeiro, à composição. Nefelina é um mineral que a professora Kézia e o professor Mário devem ter falado para vocês, a gente vai comentar já já. Tá? Cienito se refere ao protólito. Tá? Isso aqui ele explica aqui no texto. Então, vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Tá? Primeiro de tudo, né, em 2000, né, Costa fez uma revisão dessa unidade que vinha sendo reconhecida inicialmente como listfeldito Boca Nova. Tá? Então, Costa foi lá e fez uma releitura dessa unidade e hoje ela é conhecida como nefelina cianito gneiss Boca Nova. Então, assim como aqueles outros corpos, essa unidade aqui ela é recoberta por sedimentação, né, recente, sedimentação fanerozoica, e a gente não consegue ter todas as relações de contatos com as rochas encaixantes, tá? Mas, com o que a gente consegue estudar, é possível ver que essa rocha, ela é parte de uma intrusão, tá? Então, é uma rocha que foi ígnea, tá? Um dia, uma intrusão alcalina cienítica, tá? Vamos lá naquela figura lá. O que seria uma intrusão alcalina cienítica? Né? Então, é uma rocha que está por aqui, assim, ó, nessa região aqui. Tá? É um cienito alcalino. Metamorfizada e deformada, apresentando uma estrutura gnáisica e migmatização restrita. Vocês lembram o que é migmatização? O professor Vanderlei falou várias vezes para vocês isso aí já. O que seria uma rocha migmatizada? Hein, pessoal? Nossa, eu tô tentando lembrar. Eu também aqui, caraca. Que tá ligado com a temperatura, mas eu não lembro aproximadamente. Tipo, se já tá entrando em fusão, não tô lembrando. É isso mesmo. Quando eu tenho lá dentro do metamorfismo, né? Então, quando a gente vai subindo a temperatura e a pressão, vai passando pelos faces lá metamórficos. Então, a gente vai lá, prenita com peleíta, xisto verde, anfibolito e assim por diante, que vai subindo o grau metamórfico. Quando a gente chega lá no final, nos graus mais altos do metamorfismo, tá? Às vezes a temperatura e a pressão já está tão elevada que a gente tem o que a gente vai chamar de fusão parcial, tá? Daquela rocha. Isso é a migmatização. É quando aquela rocha metamórfica ela já está sendo fundida em alguns pontos ali. Eu já tenho o líquido, ela está se transformando em líquido novamente, em magma. Tá? Isso aí a gente enxerga hoje, né? Porque ela se transformou em magma uma certa parte, mas ela fundiu parcialmente, mas ela parou e cristalizou de novo. Então a gente fica com aquela diferença dentro da rocha. A gente tem a rocha metamórfica preservada e do lado a gente tem uma parte que a gente vê que ela foi derretida ali em certos pontos, tá? Então isso é um processo de migmatização, um migmatito, feições migmatíticas, tá? Então, a migmatização dela é restrita, porque não são muitas áreas, não foi um processo muito grande de migmatização. Então, algumas partes a gente consegue observar a rocha migmatizada, mas, no geral, ela é uma rocha que apresenta estrutura gnáisica, tá? Então, uma rocha que vocês vão ver com uma aparência de gneiss no campo, tá? Então, petrograficamente, olha só a composição petrográfica dela. Olha o que ela tem de composição petrográfica. Albita, feldespato alcalino, nefelina, biotita e minerais acessórios. Tá? Tá faltando alguma coisa aí nessa rocha? Hein, pessoal? Vou abrir os tracais aqui para vocês, para ajudar vocês a pensarem. Tá, então bora falar do protólito dessa rocha. Essa rocha era um cienito, tá? Uma rocha ígnea, né? Cienito. Se eu estou aqui no cienito, o que eu espero encontrar aqui?
Ó, tô aqui no campo do cienito. O que que eu espero encontrar? Hein, pessoal? Cienito. Quartzo. Quartzo. Que mais? Cianito. Não, cienito é aqui. Tô aqui no cienito. O que que eu espero encontrar? Álcali feldespato. Álcali feldespato e um pouquinho de plagioclásio, correto? Então ele fala aqui, ó, eu tenho albita, que é um plagioclásio. Eu tenho álcali feldespato, tá aqui. Mas eu tenho nefelina, biotita e cadê o quartzo? Hein? Ah, o quartzo é um acessório. Um mineral Não, acessório. na verdade não. Nessa rocha aqui, esse aqui é o grande astro aqui dela, tá? Então, é esse mineral aqui, vocês não lembram dele? Das aulas de mineralogia? Muito lembrado do nefelino. Nefelina, pessoal, tá? É um desses minerais que vem para cá, para essa área do gráfico aqui, ó. É um feldespatóide, tá? É um feldespatóide. Ah, sim, agora eu entendi porque não aparece o quartzo. Isso, exatamente. Então, na composição principal da rocha, eu não vou ter quartzo, justamente porque eu tenho feldespatóide. Então, tanto que os tracais é dessa forma aqui. Se tem um, não tem o outro. Tá? Então, isso aqui lá em petrografia, com certeza a professora Kézia explicou isso aqui para vocês. Tá? Então, quando eu tenho uma rocha com nefelina, tá? Até 10% de nefelina, a gente vai ter bem aqui, ó, um Foid-bearing cienito, um cienito com Foid, tá? Aí depende do tipo de Foid, qual é o feldespatóide que está sendo colocado aqui. No nosso caso lá, a gente tem um nefelina cienito. Então, aquela rocha, quando ela era ígnea, ela estava provavelmente aqui nessa região, tá? Até 10% de nefelina, tá? Quer dizer que não vai ter quartzo? Talvez a gente encontre um ou outro cristalzinho de quartzo lá, mas aí ele vai entrar no campo de acessórios, como o Anderson falou ali, tá? Mas é bem raro, é praticamente impossível de se encontrar quartzo numa rocha desse tipo, tá? Então repare aqui, ó, esse autor que o Jorge João aqui, ele reportou a idade potássio-argônio em biotita, então tem biotita, então ele analisou as biotitas da rocha, tá? E ele encontrou essa idade aqui, de 580 a mais ou menos 10 milhões de anos. Tá? Porém, o Vilas, em 82, teve uma idade isocrônica em rubídio estronço em rocha total de 723, mais ou menos 30 milhões de anos. Tá? O que a gente vai extrair daqui? Traduzindo essa interpretação aqui para vocês, que ele interpretou como idade de rejuvenescimento de intrusão anorogênica. Tá? E por causa disso, essa unidade ela é posicionada tanto no neoproterozoico quanto no mesoproterozoico. Tá? O que isso quer dizer, pessoal? Lembre que lá nas primeiras aulas que a gente começou a olhar esse artigo aqui, eu falei para vocês o seguinte: quando eu tenho esse método de datação aqui, o método potássio-argônio em biotita, ele dá um tipo de idade para a gente, que não é a idade de cristalização da rocha. Vocês lembram disso? Isso aqui ele vai dar uma idade que a gente usa geralmente esse método para fazer datação de quando foi que a rocha sofreu o metamorfismo. Vocês se lembram disso? Porque a biotita, quando ela começa a sofrer o processo metamórfico, ocorre aquela abertura do sistema, né, da célula unitária do mineral, e ele acaba sofrendo trocas iônicas ali. E com base nessas trocas que acontecem nessa proporção de potássio e argônio dentro da biotita, eles fazem a datação do evento metamórfico. Tá? Então, notem que eu tenho uma idade menor quando eu venho para o método potássio-argônio. E quando ele olha o método rubídio-estrôncio em rocha total, ele obtém uma idade aqui quase 200 milhões de anos maior do que a idade em potássio-argônio. Tá? Então, para vocês entenderem aqui, essa rocha, com base no rubídio estrôncio, ela deve ter
sido formada mais ou menos nessa época aqui, de 723, mais ou menos 30 milhões de anos. Tá? Então, isso aqui seria a idade dessa intrusão aqui, anorogênica. Então, isso aqui foi uma intrusão anorogênica, cienítica, né, com nefelina. O nefelina cienito se intrudiu nessa época aqui, tá? Porém, há 200 milhões de anos depois, mais ou menos, há 580 milhões de anos atrás, sofreu um processo metamórfico que gerou essa segunda unidade, essa segunda idade aqui para vocês. Tá? Então, vocês vão encontrar na literatura essa rocha sendo posicionada, às vezes, no Neoproterozoico, por causa da idade, da idade metamórfica dela, e às vezes no Mesoproterozoico, devido à idade da intrusão, da idade da rocha-mãe do protólito. Tá bom? Deu para compreender? Deu sim. Tá, então isso acontece às vezes. O professor cortou aqui Mesoproterozoico, a idade de intrusão. Isso, o mais antigo. Ah, entendi. Tá. O mais antigo foi quando ela intrudiu nessa faixa aqui de 720 milhões de anos, né, quando ela se colocou ali, uma intrusão anorogênica, e no Neoproterozoico, provavelmente a idade onde ela recebeu aqui, onde ela sofreu o processo metamórfico, né, a idade obtida com o potássio argônio. E aí, pessoal, quem é o próximo? Para ler o Granito Ney Peixoto. Ninguém vai ler, não? Vou chamar mais um aqui. William. Bora, William. Tá acordado aí? Ih, tá sem microfone, William. Escapou. Quem mais? Van Dijk. Tá aí, Van Dijk? Tô sim, professor. Então, Granito Ney Peixoto. Tá bom. O granito Ney Peixoto tem sido considerado integrante da suíte brasiliana, baseado em idade isocrônica, RBSR, rubídio, estrôncio, é isso? Isso. Em rocha total de 580 mais ou menos 58 milhões de anos, determinada por Village em 1982. De fato, até o momento é a única unidade formada no Neoproterozoico, o que foi comprovado pela idade em zircão de 549 mais ou menos 4 milhões de anos. Esse mesmo autor determinou idades de modelo de não sei qual. Tamário Neodímio. Isso, em torno de 1,7 giga-anos. Isso. Com valores de que Somatória de Neodímio. Em torno de -8. Consiste em um único corpo recoberto por sedimentos fanerozoicos, sem relação de contato visíveis com suas rochas encaixantes. Dada a sua posição geográfica, a idade é provável que seja intrusivo nas rochas do grupo Gurupi. Continua? Continua. Descrições de costa, palheta e vilas mostram que constitui-se de granitos com duas micas de granulação dominantemente média, podendo apresentar porções pegmatoides e são foliados, segundo NNWSSE. Características químicas apresentadas por vilas mostram assinaturas peraluminosa, com padrões de terras raras.
moder- modera- moderadamente fracionadas e com forte anomalia negativa de símbolo. Eu não lembro qual é esse elemento aqui. Pode, continua. Utilizando as características mineralógicas, químicas e isotrópicas, além do contexto geológico e geocronologia, Vilas admite mistura de fontes sedimentares e ígneas para o magma gerador de granito Nepexoto e sugere ambiente de colisão continental para sua colocação. Tá. Olha só, pessoal. Então, de novo, como a gente já comentou várias vezes aqui, essa questão de datação é um processo trabalhoso, né, dificultoso. Então, depende de muitos dados, né? Então, o Ney Peixoto, né, ele é o único que, por enquanto, tem confirmação de que foi formado no Neoproterozoico, né? Os outros ainda têm divergências, como a gente viu anteriormente no texto, tá? Então, isso aqui foi comprovado justamente pela datação em zircão, tá? E foi determinado também uma idade modelo de Samário Neodímio em torno de 1,7 bilhões de anos, tá? Então, qual a importância da gente entender isso aqui? Esses granitos, tá? Eles vão servir para a gente como balizadores, tá? Então, quando a gente tem um granito como esse, a gente conhece a idade, a gente tem como tentar, por mais que ele não tenha, né, ele está coberto por coberturas sedimentares fanerozoicas, ele não tem tanta relação direta de campo. Cadê o Ney Peixoto? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, então, o Ney Peixoto é esse aqui, das bolinhas aqui, ó. Então, a gente não enxerga a relação dele com o grupo Gurupi, tá? A gente não enxerga diretamente, a gente não vê ele intrudido no grupo Gurupi, como a gente vê aqui, de fato, o granitóide Japim aqui nessa região, tá? Porém, né, pela idade dele, que ele apresenta, e pela composição química dele, então, provavelmente, ele está intrudido também no cinturão Gurupi, na parte que está recoberta aqui, que a gente não enxerga, né? Não esqueça, a gente vê só uma parte da unidade aqui, mas provavelmente essa unidade se estende aqui por baixo também, né? Então, ele é mais novo, mais recente, foi intrudido, muito provavelmente, no cinturão Gurupi, né? Apesar de a gente não conseguir estabelecer essas relações de campo, né, visualmente, não conseguir comprovar visualmente, mas com base nesses dados a gente consegue estabelecer essa relação dele no grupo Gurupi, com o grupo Gurupi, né? Então, ele também é um granito, um corpo granitóide com duas micas, né, similar àqueles granitóides peraluminosos lá, porém, esse aqui a gente tem noção da idade, tá? E ele possui porções pegmatoides, tá? Vocês lembram o que é uma porção pegmatoide? O que é um pegmatito? Hein, pessoal? O que seria um... Oi? Eu não lembro o que significa o pegmatito. Eu sei que eu já vi, mas eu não lembro. Não tô lembrado agora. Tá. Olha só, ele tem uma granulação dominantemente média, tá? Então, é um granito de granulação média, tá? Ou seja, são cristais médios que a gente vai enxergar. Quando a gente fala em pegmatoides, são porções onde tem cristais muito mais desenvolvidos, cristais bem maiores que o cristal que forma a massa primária da rocha, tá? Então, isso aqui denota que eu tive influências. Não foi um único líquido que formou aquele corpo ali. Eu posso ter tido um outro fluido que influenciou ali, né? Seja por um fluido que apareceu com um fluido de outra origem que apareceu junto da composição, ao mesmo tempo que o fluido que originou esse granito aqui, Ney Peixoto, ou seja, pela influência, como ele diz aqui, pela mistura de fontes sedimentares, tá? Para esse magma.
Então, aqui coloca uma questão para vocês ficarem de olho no ambiente de formação, né? Então, aqui ele sugere que esse granito foi gerado num ambiente de característica colisional, não é isso? Cadê onde ele fala isso aqui? Ah, tá aqui. Ambiente de colisão continental, né? Então, aqui, né, quando ele fala que o granito é sugerido um ambiente de colisão continental, tá? Então, foi um ambiente onde eu tive duas crostas ali sofrendo uma colisão, e nesse meio, vocês não esqueçam que tem sedimentos, tem bacias, tem vários elementos, várias rochas que já existiam naquela região, e esse ambiente conturbado que é gerado numa colisão continental, quando esse fluido, esse magma do granito se colocou, ele acabou recebendo outras fontes, né, para o líquido. Né? Então, teve uma mistura aqui de sedimentos, misturas de rochas ígneas, ou talvez até rochas metamórficas ali no meio, e gerou uma diferenciação lá dentro. Então, quando vocês vão ver o granito desse tipo aqui, o granito Ney Peixoto, que vocês vão encontrar a massa principal do granito, e vocês vão encontrar porções que diferem totalmente disso, né? Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui, só para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia aqui, para refrescar a cabeça de vocês. Deixa eu ver se tem uma mais fácil de ver do que essas aqui. Tá, acho que essa daqui vai servir. Uma aqui e uma aqui. Tá, então vocês vão ver um exemplo, só um exemplo para vocês entenderem, tá? Imaginem que esse aqui é uma amostra do granito Ney Peixoto lá, que não é o caso, tá? Mas aqui uma granulação, nesse caso aqui fina, lá é predominantemente média, tá? Então uma granulação padrão, essa é a granulação da rocha. E algumas porções dele vocês vão ver algo parecido com isso aqui, né? Cristais bem desenvolvidos. Pô, fechei a imagem. Vão ver parecido com isso aqui. Tá? Vocês vão ver cristais enormes, super bem desenvolvidos em porções daquele granito. Tá? Então, quando a gente tem isso aqui, seria um pegmatito. São bolsões com cristais grandes, tá? Bem desenvolvidos. Muitas das vezes com composições muito próximas da composição da rocha original. Não é essa daqui, é essa daqui. Muito próximas da rocha original, porém com um desenvolvimento muito diferenciado. Tá? Então, quando a gente vê porções pegmatoides, vocês vão ver porções com cristais bem desenvolvidos, similares a essas aqui. Tá, pessoal? Alguma pergunta? Não? Podemos continuar? Então, olha só. Vou ler essa última parte aqui das coberturas sedimentares. Tá? Então, reunidos sob a denominação genérica de coberturas sedimentares diversas, né, são as formações Igarapé de Areia, Viseu e Piriá, né, interpretadas como bacias molássicas, constituem-se em depósitos continentais de clima semiárido, né, então vocês vão encontrar ali arenitos arcosianos, pelitos e conglomerados, com pacotes dobrados e folheados, localmente anquimetamorfizados. Seu posicionamento estratigráfico tem variado largamente do Proterozoico ao Eopaleozoico, em função das diferentes concepções evolutivas adotadas para a região. Tá? Então, cobrindo toda a região, ocorrem extensas bacias sedimentares fanerozoicas intracratônicas ou de margem continental passiva.
O que vocês conseguem entender desse parágrafo aqui? Ou não conseguem entender para a gente explicar? Hein, pessoal? Não consigo compreender, pessoal. Olha só. Aqui, né, nesse artigo aqui, voltando para aquele mapa lá, a gente tem essa grande área cinza aqui, né, que ele chama de cobertura sedimentar fanerozoica. Isso aqui não é uma coisa só, tá? Não é uma unidade só, tá? A gente tem variações aqui. Então, aqui vai ter, só a título de exemplo, vocês vão ter aqui formação barreiras, vocês vão ter formação pirabas em alguns pontos aqui na região, tá? Que vão aparecer por aqui, assim como outras formações, tá? Só que aqui no texto, né, eles reuniram tudo e deram uma nomenclatura, um nome genérico aqui, como coberturas sedimentares aqui, né? Assim como foi colocado as formações lá, Igarapé de Areia, Viseu e Piriá, que são essas outras que estão aqui no texto, que são essas que aparecem com esse pontilhado aqui, ó. Então, são esses pontinhos aqui, então, diversas. Formação Piriá, Igarapé de Areia, Viseu, tá? Então, são unidades aqui sedimentares, que são pedaços de bacias que estão colocados aqui nessa região. Então, aqui a gente tem a Piriá, esse pezinho, né? A Viseu está bem aqui nessa região, tá? E a gente tem bem aqui a formação Igarapé de Areia. Isso aqui eles colocaram como sendo uma coisa só no mapa, com a mesma simbologia ali, tá? Mas o que o texto diz pra gente? Que... Peraí que eu passei. Aqui a gente vai ter uma variação no posicionamento estratigráfico, tá? Que pode ir do Proterozoico ao Eopaleozoico, tá? E tudo isso aqui em função dessas diferentes concepções evolutivas, tá? Na prática, é que está faltando ainda, informações para definir certinho essas três formações aqui, tá? Então, a gente não tem como dizer que elas são da mesma época e também não dá para dizer que elas não têm nenhuma relação entre si, tá? Então, a gente vai pegar, mais na frente, vocês vão pegar outros artigos que vão tratar individualmente delas para a gente poder chegar num consenso em relação à coluna estratigráfica que a gente vai estar gerando com vocês. Tá? Então, são depósitos de clima continentais, né, de clima semiárido. Então, vocês vão ter a composição delas aqui, geralmente arenitos arcosianos e pelitos e conglomerados. Tá? Só que eles possuem pacotes que vão estar dobrados e folheados e localmente anquimetamorfizados. O que seria isso aqui? Um anquimetamorfismo. O que vocês acham que é? Ela é pouco hidratada, ela. Pouco hidratada? Anquimetamorfizada é pouco hidratada? Isso aqui, pessoal, é similar àquele termo que a gente falou anteriormente já. Lembra que a gente tinha metapelitos, metasedimentar, metavulcânica? Né? O que é uma metavulcânica? É uma rocha vulcânica que foi metamorfizada, mas a gente ainda consegue ver ali que aquilo ali era uma rocha vulcânica. Tá? Aqui nesse caso, quando a gente fala em anquimetamorfismo, digamos assim, antes de ser uma metasedimentar. A gente já consegue observar processos e feições de metamorfismo nessa rocha, mas ela ainda preserva muito a característica sedimentar dela. É praticamente uma rocha sedimentar deformada, por assim dizer.
né? Então, a gente consegue encontrar pacotes que apresentam dobras, consegue encontrar pacotes que apresentam foliação nessas rochas aqui, tá? Porém, elas ainda têm todas as características petrográficas de rochas sedimentares. Porém, estruturalmente, elas já apresentam feições metamórficas em alguns locais, tá? Então, isso aqui, né, essas rochas, elas sofreram algum processo de metamorfismo. Só que ainda não foi bem definido se esse metamorfismo tem a ver com uma reativação de alguma estrutura no próprio cinturão Gurupi, se tem a ver com a colocação de algum desses corpos graníticos que são intrusivos ao cinturão Gurupi que apareceram depois, ou se elas são bacias antigas que já estavam ali naquela região do cinturão Gurupi, quando o cinturão sofreu a deformação, e elas sofreram uma deformação parcial aqui, tá? Então, isso aqui ainda não, segundo esse artigo aqui, isso aqui ainda não está bem definido, tá? Então, tem várias concepções de evolução ainda que são adotadas para cada uma dessas unidades aqui, tem uma evolução que é proposta, e ainda não foi chegado num consenso, tá? E, por último, a gente tem aqui, como eu falei para vocês, aquela cobertura cinza aqui, né? Cadê o mapa? Essa parte cinza aqui, né, que são as coberturas sedimentares mais recentes, né, que aqui dentro vai ter formação barreiras, formação pirabas e assim por diante. Tá, nessa parte cinza aqui, ele coloca como... Deixa eu chegar aqui de novo. Ele coloca aqui como bacias sedimentares fanerozoicas, né, intracratônicas ou de margem continental passiva. O que seria uma bacia intracratônica, pessoal? O que é um cráton? A gente falou já sobre isso nas aulas. Hein? Jonas, Anderson, vocês que falam muito, o que é um cráton? É que eu tô tentando lembrar aqui, só um minuto. Eu não sei o conceito de cráton. Tá, olha só, o cráton, tá, é uma região antiga, tá, que preserva ali a história geológica. Então, se ela preserva a história geológica, então o Vanderlei falou isso para vocês, eu também fiz uns comentários no dia que ele falou sobre isso, tá? A gente tem uma região antiga ali, tá, da crosta, e aquela região ali, ela apresenta atualmente uma estabilidade, não que ela não tenha sofrido processos no passado, ela sofreu, né? Então ela tem, só que a gente consegue ter a história da evolução daquela região ali, hoje a gente consegue enxergar. Então isso é um cráton, uma região que hoje ela está estável, mas a gente consegue observar os processos que ocorreram ali, né? Então ela armazena aquela história. Uma bacia intracratônica é uma bacia que está ocorrendo ali dentro dessa região, né, que hoje é estável, ou seja, é uma bacia que não sofreu esses eventos lá, grandes eventos estruturais, essas coisas. Tá? Então, uma bacia que ela, digamos assim, ela estava ali, ela teve toda a calma e todo o tempo do mundo para ela se depositar ali, sem grandes conturbações, tá? Então, eles chamam isso aqui que pode ser ou uma bacia, são bacias intracratônicas, bacias que estavam nessas regiões de estabilidade, tá? Ou bacias de margem continental passiva, né? Que a margem continental passiva é aquela bacia, que seria a bacia aqui na bacia do Oceano Atlântico, por exemplo, nosso aqui no Oceano Atlântico, os sedimentos que se depositam aqui no Oceano Atlântico são de margem continental passiva, que é aquela margem continental que não está sofrendo nenhuma colisão naquele momento, não tem nenhum grande evento ali, né? É uma margem que está ali, digamos assim, para todos os efeitos, sem sofrer grandes mudanças, né? Então, ele também, essa parte aqui ainda não é totalmente delimitada, até porque a gente vai ter várias variações de idade aqui, né? A gente tem idades mais antigas e idades mais novas que vão fugiu a palavra.
que vão envolver as rochas que formam toda essa cobertura sedimentar da região, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem rochas como a formação Pirabas, tá? E a gente tem rochas como a formação Barreiras, que são de ambientes diferentes, de idades diferentes, mas aqui nesse artigo ele colocou tudo como sendo parte de uma coisa só, tá? Só para vocês entenderem que, como eu falei já, e vou repetir mais uma vez, isso que a gente vê aqui no mapa como coberturas sedimentares fanerozoicas, essa parte cinza aqui, tá? Então tem várias coisas que são individualizadas aqui dentro, mas para o efeito desse estudo aqui, ele considerou como sendo uma coisa só, porque não era do interesse dele trabalhar com essa informação. Aqui, o intuito do estudo era justamente fazer a delimitação aqui da região do Gurupi, né, do cinturão do Gurupi e das rochas que são pertinentes ao estudo dele. Então, ele não considerou as rochas sedimentares ali, nessa área. Tá bom? Deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu só informar um negócio para vocês. O professor Vanderlei não pôde vir hoje, né, participar da aula, porque ele teve um falecimento ontem de uma grande amiga dele lá, e eles tinham que comparecer hoje ao enterro